Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 40, apenas o verso 31. Eu já compartilhei essa mensagem há alguns anos aqui no Conexão com Deus, e hoje eu gostaria de partilhar essa mensagem com a igreja. Isaías 40, verso 31, está escrito o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Eu quero hoje pensar com você sobre princípios para uma vida vitoriosa. Estamos absolutamente seguros que Jesus foi o mestre dos mestres, singular, incomparável, único. Isso por causa da grandeza do seu ensino, isso por causa da excelsitude de seus métodos, isso por causa da profundidade da sua doutrina. Como mestre dos mestres, Jesus teve uma pedagogia sem paralelos, usou diversos métodos de ensino, usou símbolos, parábolas, mostrando para nós que muitas vezes uma imagem fala mais do que um discurso, que uma figura fala mais do que 1000 palavras. Foi por isso que quando perguntaram para ele sobre humildade, ele não fez um discurso, ele pegou uma criança no colo. Quando ele vai falar da influência da igreja, ele não cita os pensadores da época, ele diz: a igreja é como um sal, é como luz. Hoje eu gostaria de usar um símbolo, hoje eu gostaria de usar uma figura, a figura que a Bíblia estabelece, a figura da águia. Tudo que está escrito na Bíblia não está escrito por acaso, tem um propósito, tem um sentido, tem uma lição, tem uma doutrina. E eu queria então que, com os seus olhos colocados nesse verso 31, aguçando os ouvidos da nossa alma, possamos entender à luz desta lição ou deste símbolo usado na Escritura, princípios para uma vida vitoriosa. Então, quais são eles? Primeiro, o princípio do otimismo indestrutível. No mundo inteiro, irmãos, a águia é símbolo de força. É por isso que os Estados Unidos escolhe a águia para ser um símbolo da nação. Força, determinação, garra, valentia, coragem. Este é o cristão. Porque a força que temos não vem de nós. Somos frágeis, somos débeis, somos vulneráveis. Mas aquele que está em nós é o Todo-Poderoso. A nossa força não decorre do braço da carne, decorre da onipotência do nosso Deus. Então não é possível que um cristão se renda à fraqueza, se renda ao discurso do fracasso, da impotência, porque a sua força está em Deus. Eu fico olhando a Bíblia e vendo aquele relatório dos 10 espias que foram olhar a terra prometida e constataram a beleza da terra, a fertilidade da terra, os tesouros da terra, e trouxeram dos seus frutos excelentes. Mas ao darem um relatório para o povo, 10 dos 12 disseram: a terra é boa, mas não é para nós. A terra é boa, mas tem cidades amuralhadas. A cidade é boa, mas tem gigantes. A cidade é boa, mas é inconquistável. Aliás, eles são gigantes, e aos olhos deles
nós somos como que gafanhotos. Aos nossos próprios olhos, nós somos como gafanhotos. Príncipes, menos do que príncipes. Homens, menos do que homens. Insetos. Porque não viram que a força deles vinha de Deus. Há alguns anos eu recebi no meu gabinete pastoral, lá em Vitória, uma mulher muito aflita, e quando ela se assentou ainda, muito abalada, sentimentalmente muito fragilizada, chorando bastante, quando ela se acalmou, eu disse: em que eu posso ajudar a senhora? O que está acontecendo? Ela me respondeu assim: eu estava saindo de casa, e a minha vizinha, que mora no 10º apartamento, no 10º andar do meu prédio, se jogou lá de cima, se esborrachou no asfalto. E eu disse: mas a senhora está aqui por isso? Ela disse: não, eu estou aqui porque eu quero fazer o mesmo, e eu não tenho coragem. E eu perguntei: mas por que a senhora quer morrer? Por que a senhora quer desistir da vida? Por que a senhora acha que não merece mais viver? Não compensa mais viver? Ela me respondeu: porque eu sou um problema, pastor. E eu pergunto: mas por que a senhora acha que a senhora é um problema? Ela me disse: porque o meu pai sempre me disse que eu era um problema. E eu perguntei: o que aconteceu com a senhora? Eu saí de casa para me casar com o primeiro pretendente. E eu perguntei: e daí? Ela disse: o meu marido era igualzinho meu pai, me dizia que eu era um problema. Aí eu disse: o que a senhora fez? Me divorciei dele, me casei a segunda vez. E o que aconteceu? Eu perguntei. O meu segundo marido, igualzinho ao primeiro, me dizia que eu era um problema. A senhora fez o quê? Perguntei. Me divorciei dele, estou casada pela 3ª vez. E eu perguntei: o que está acontecendo? Meu marido, terceiro, é igual ao segundo, que é igual ao primeiro, que é igual ao meu pai, diz que eu sou um problema. Pastor, eu sou um problema, eu não posso mais viver. E eu disse para aquela mulher 3 coisas. Disse: primeiro, você não é quem você pensa que você é. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Se você é filho de Deus, preste atenção nisso. A despeito de todas as lutas e fraquezas inerentes da sua vida, corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O seu Deus é o Deus Todo-Poderoso, e Ele está no controle da sua vida. Então não se renda ao fracasso. Você pode ter um otimismo indestrutível. Você é como a águia. Segundo lugar, irmãos, o princípio da piedade progressiva. Os estudiosos dizem que a águia é a rainha do espaço. E a águia, ela voa alto. Ela voa nas alturas excelsas. O que isso tem a ver conosco, se nós somos como a águia? A vida do cristão tem que ser altaneira. Nós temos que buscar as coisas lá de cima, lá do alto, onde Cristo vive. Não podemos viver rastejando. Nós não podemos viver ciscando o lixo da vida. Deus nos chamou para uma vida elevada, altaneira, sublime, gloriosa, santa, pura. Nós não podemos ser como o iambu. O iambu fica levando chumbo na asa, sabe por quê? Porque voa baixo demais. Baixo demais. Mas a águia tem outra lei. A águia procura sempre voar cada vez mais alto. Não é zigue-zague, um dia animado, outro dia desanimado, um dia com coragem, outro dia desencorajado, um dia com fé, outro dia com incredulidade, um dia cheio de entusiasmo com as coisas de Deus, outro dia completamente desanimado com as coisas de Deus. Deus chamou você não para viver no zigue-zague, altos e baixos. Deus chamou você para caminhar sempre para cima, sempre para o alto, sempre para frente, cada vez mais alto, cada vez mais perto de Deus, cada vez se santificando mais, cada vez consagrando mais a sua vida a Deus. Agora, tem crente que de fato não quer voar mais alto. Os estudiosos foram pesquisar, por exemplo, o pelicano, e descobriram que o pelicano faz voos curtos, breves e baixos.
Quando foram perceber a razão, é porque o pelicano tem o papo muito grande, então não consegue voar alto. Quando você vê um crente com um papo muito grande, pode ter certeza, vai voar baixo. Então, voar alto não é para você se ensoberbecer, não é para você dizer, estufar o peito, não, eu sou bom, eu sou grande, eu sou forte, eu sou poderoso. Cristianismo é 100% contrário desse negócio aí de psicologia de autoajuda. Não é autoajuda, é ajuda do alto, é ajuda de cima, a sua força vem de Deus. Mas diz os entendidos que quando a águia está voando e divisa lá no horizonte uma tempestade, ela faz um esforço hercúleo e gigantesco e começa a voar lá em cima, por cima das nuvens tempestuosas. Que princípio isso tem para nós? Tem muita gente que vive sofrendo reveses terríveis porque voam debaixo da tempestade, debaixo de áreas de risco e perigosas. Em nome de Jesus, você precisa fugir destas zonas de perigo, dessas zonas tempestuosas, para que você não sofra os reveses de voar debaixo da tempestade. Você pode superá-las, você pode voar lá em cima, onde tudo está calmo, onde tudo está seguro, onde tudo está debaixo do controle do Deus Todo-Poderoso. Terceiro princípio que a águia nos ensina, o princípio da integridade inegociável. Os estudiosos dizem que a águia voa em linha reta, como uma flecha, como um projétil. Ela não fica voando em zigue-zague, ela voa em linha reta. O que significa isso? Nós somos como a águia. Que o projeto de Deus na sua vida é que você viva uma vida reta, na luz, uma vida irrepreensível, uma vida onde não tem nada na sua vida debaixo do tapete, onde você vive com retidão aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Você é como a águia. Mas, diferentemente da águia que voa em linha reta, tem outra ave que voa em círculo. É o urubu. O urubu não faz progresso, ele fica sempre voando em círculo. Entra ano e sai ano. Ele não muda o itinerário do seu voo, sempre em círculo. Tem crente que entra ano, sai ano, não amadurece, não cresce, não se santifica, eterno bebê espiritual. Ele fica dando voltas. Ele é maduro de tempo, mas não é maduro espiritualmente. Tem 20 anos de igreja, está bebendo leite, está nos rudimentos da fé, ele não cresceu, ele está dando volta. Agora, o que é perigoso é que quando você olhar para cima e ver um urubu fazendo isso aqui, ó, voando em círculo, pode ter certeza, ele está voando em cima de algo que está estragado. Irmãos, quando nós não buscamos as coisas lá do alto, nós acabamos nos distraindo com coisas que já estão cheirando mal. Nesse mundo que se movimenta, ficar parado é dar marcha ré. Então o projeto de Deus para você é que você possa avançar, não em círculos, mas caminhando para frente, para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quarto princípio, o princípio da total dependência de Deus. Os estudiosos foram olhar a águia e descobriram algo interessantíssimo. Ela tem as asas desproporcionais ao tamanho do corpo. Desproporcionais. Isso gerou uma curiosidade imensa nos estudiosos. Mas por que ela tem as asas desproporcionais ao tamanho do corpo? Cochilo do Criador? Absolutamente não. É que a águia faz voos muito altos, muito longos. E a águia, ao voar, não fica ruflando as suas asas como um beija-flor.
O que ela faz? Ela ganha as alturas, aplana as suas asas e deixa que o vento a carregue. Nós somos como a águia. O que isso tem a ver conosco? A Bíblia diz, não é por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos viver nessa dependência do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser levados pelo vento do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos alcançar uma vida vitoriosa e altaneira, e santa, e reta, e pura, e piedosa, com a nossa própria força. Nós precisamos, como já foi lido aqui, vivermos na dependência do poder do Espírito Santo de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O projeto de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida é uma vida no poder do Espírito Santo, no poder do Deus onipotente. Nós precisamos ser levados pelo Espírito Santo de Deus a uma vida de vitória, a uma vida na sua plena e absoluta dependência. Quinto princípio, o princípio da visão integral. Os estudiosos foram examinar a águia e descobriram que a águia tem uma capacidade impressionante, e está escrito isso na Bíblia, lá no livro de Jó, 39, você pode conferir isso comigo. Jó 39, versículo 29, quando diz que ela lá das alturas descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. A águia tem a capacidade de olhar um alvo a 1000 metros e a voar como uma flecha na direção desse alvo. Mas por quê? Aí os estudiosos foram examinar. Você e eu temos a capacidade de, num cenário geral, como esse templo, por exemplo, mirar num alvo específico. Por exemplo, eu estou olhando para o auditório, mas daqui eu miro, por exemplo, o rosto do presbítero Eduardo. Eu estou olhando geral, mas me concentrando nele. Por quê? Porque eu tenho um dispositivo na minha retina chamado de fóvea, que me dá essa capacidade. Os estudiosos foram examinar a águia e descobriram que a águia tem 3 fóveas no seu olho. Ela tem uma visão tridimensional. Ao mesmo tempo, ela tem um olhar para cima, para frente e para baixo. Ela consegue visualizar ao mesmo tempo um alvo para cima, outro para frente, outro para baixo. Se nós somos como a águia, o que tem isso a ver? Há muitas pessoas que, embora entendidas, que embora estudadas, que embora experientes nos ramos da ciência e da filosofia, não conseguem ter nenhuma visão para cima. Não sabem nada sobre Deus, não sabem nada sobre a eternidade, não sabem nada sobre os valores eternos. Nós precisamos ter visão clara para cima. Mas nós precisamos também ter uma visão clara para frente, para a história, para entender a vida, para entender o significado da existência. Quantas pessoas, meus irmãos, que vivem, mas não têm o significado da vida. Vivem pelo dinheiro, vivem pelo sucesso, vivem pela fama, vivem pelos prazeres, mas não conhecem o verdadeiro sabor da vida, o verdadeiro significado da vida, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas tem outros que não têm nenhuma compreensão para baixo, não têm um coração compassivo, não se importam com aqueles que estão nos vales, gemendo, sofrendo, sangrando, precisando de socorro, precisando de uma mão estendida. Nós somos como a águia, precisamos ter uma visão plena, íntegra, tridimensional, para cima, para frente e para baixo. Sexto princípio, o princípio da liberdade total. A águia não vive em cativeiro. Não vive em cativeiro. Ela foi criada para o espaço, e a sua vocação
é a liberdade. Nós somos como a águia. Então deixa eu dizer para você, meu amado, você não foi criado por Deus e nem salvo por Cristo, nem habitado pelo Espírito Santo para viver num cárcere emocional, uma prisão emocional, de mágoas, de ressentimentos, de amargura. Você precisa sair desse cativeiro. Porque quando você nutre mágoa no seu coração, você tem algemas invisíveis. Você não é livre. A pessoa de quem você nutre essa mágoa prende você num pelourinho e açoita você todo dia com o chicote da culpa. Você foi criado por Deus para ser livre. Em Cristo Jesus você é livre. E Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo diz que onde está o Espírito de Cristo, aí está a verdadeira liberdade. Liberdade do pecado, liberdade do egoísmo, liberdade do vício, liberdade das mazelas da vida, liberdade da ganância, liberdade da avareza, liberdade da promiscuidade, liberdade. Foi para isso que Cristo nos libertou. Nós somos como uma águia. 7º lugar e penúltimo lugar, o princípio do quebrantamento sincero. Abra a sua Bíblia comigo no Salmo 103. Salmo 103. Versículo 5, está escrito o seguinte: é Deus quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Você pode repetir esse verso comigo? Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Bom, se esse texto está dizendo isso, eu preciso saber como é que Deus renova a mocidade da águia. Porque assim como Ele renova a mocidade da águia, renova também a nossa mocidade. E aí os pesquisadores foram examinar a águia e chegaram a algumas conclusões interessantíssimas. Quando a águia percebe que ela está com as suas penas enferrujadas, quando ela percebe que ela está com as suas garras frágeis, quando ela percebe que o seu bico, que é uma verdadeira faca de bom corte, não está mais afiado, ela toma uma decisão radical na vida. Ela fecha a sua agenda, ela cessa a sua atividade, e a águia faz um retiro, não na direção da multidão, mas na direção da solidão. Ela vai para o alto de um penhasco, e lá em cima, ela faz algumas coisas. Primeiro, ela, com o seu próprio bico, vai arrancando as suas penas enferrujadas. Vai arrancando, uma por uma. Ela vai sangrando, ela vai se golpeando, ela não tem piedade de si mesma, e ela vai ficando praticamente desfigurada e ensanguentada, arrancando as suas próprias penas. Segunda coisa que ela faz, lá no penhasco, nas alturas, ela pega a sua garra e começa a bater as garras da pedra, bater na pedra, aquelas unhas que estão já frágeis, que estão cheias de ferrugem, vão caindo, vão sangrando, e ela não se poupa. Depois ela pega o seu bico e começa a esfregar o seu bico na pedra, aquela colosidade vai caindo, vai sangrando, vai doendo, e ela não se poupa, ela se golpeia, até que ela fica completamente desfigurada. Daqui a pouco, as penas vão nascendo novas, belas, viçosas, fortes. Daqui a pouco as garras vão brotando de novo, fortes como aço, o bico vai surgindo forte como ferro, e ela está completamente remoçada, e então ela desce das alturas para dar continuidade à sua jornada vitoriosa. O princípio do quebrantamento sincero. Tem horas que nós precisamos arrancar algumas penas, alguns hábitos,
algumas posturas, algumas atitudes. Vai doer? Vai. Vai ser desconfortável? Vai. Vai sangrar? Vai. Mas é preciso ter coragem de enfrentar a nós mesmos. Tem horas que você precisa atualizar as suas armas, renová-las. As garras são as armas da águia. Às vezes nossas armas estão enferrujadas, frágeis, há brechas no nosso escudo. E nós precisamos, meus amados irmãos, renovar estas armas, para que não sejam armas carnais, frágeis, mas fortes, armas poderosas em Deus, para destruirmos fortalezas, anularmos sofismas. Tem hora, amado, que é preciso botar o bico na pedra, limpar nossa boca de palavras chulas, de piadas torpes, de linguajar mundano, porque a nossa boca precisa expressar a glória de Deus, a nossa boca precisa abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Deus precisa renovar a nossa vida, como Ele renova a águia. Nós somos como a águia. Mas, finalmente, oitavo lugar, o princípio do cuidado familiar. Princípio do cuidado familiar. E eu peço que você abra sua Bíblia de novo comigo em Jó. De novo, Jó 39. Agora nós vamos ler os versos 27 a 30. E eu peço que a igreja, por gentileza, leia comigo esses versos. Todos juntos, por favor. Vamos juntos? Jó 39, 27 a 30. Todos juntos. Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho, habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cume do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, seus filhos chupam sangue, onde há mortos, aí ela está. Primeira coisa que eu chamo a sua atenção, é que a águia coloca o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores. Que lição preciosa, que verdade linda. Nós somos como a águia. Oh, irmãos amados, nós vivemos num mundo cercado de predadores. As escolas, por mais nobres que sejam, ao seu redor estão cheias de predadores. Você passa na rua à noite, à beira das nossas universidades, e você tropeça em predadores. Você liga o seu computador e aciona as redes sociais, e os predadores estão aí. Você liga a sua televisão e os predadores estão por todo canto, por todo lado. Há muitos predadores disputando o coração dos nossos filhos. Há muitos predadores de bote armado para atacar os nossos filhos. Nós não moramos numa estufa, nós não vivemos numa redoma, os nossos filhos estão expostos a esses grandes riscos e perigos. E a águia está nos ensinando uma coisa: precisamos colocar o ninho dos nossos filhos longe dos predadores. Saber onde eles vão, com quem vão, o que estão fazendo. Quem são os amigos dos nossos filhos? Porque os predadores estão aí, prontos para atacar. Pense comigo, por exemplo, no rei Davi. Rei Davi teve muitos filhos.
E o rei Davi amava os seus filhos. E o rei Davi presenteava os seus filhos. O rei Davi nomeava seus filhos como seus ministros. Mas o rei Davi não teve o cuidado de colocar o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores. Se você ler atentamente 2 Samuel capítulo 13, havia dentro do ninho dos reis uma víbora venenosa, perigosa, chamado Jonadab, aparentado da família, que estava mais perto dos filhos de Davi do que o próprio pai Davi. E quando Aminon desenvolve um sentimento patológico de paixão pela sua meia-irmã Tamar, e o seu semblante descai, e o seu peso cai, diz a Bíblia que não é o pai que percebe isso, não é Davi que examina isso, não é Davi que conversa com o filho sobre isso, mas é Jonadab. Diz: o que está acontecendo com você, Aminon? E Aminon abre o coração para a pessoa errada, e essa pessoa errada, Jonadab, dá um conselho perverso, satânico, demoníaco para Aminon, para se fingir de doente, para seu pai visitá-lo. Tem pai que só vai ver o filho quando o filho adoece, não tem papo, não tem diálogo, não tem conversa, e tudo estava arranjado, uma armadilha, uma tocaia, para que ao Davi ir visitar, Aminon dissesse: papai, eu queria que o senhor mandasse a minha irmã Tamar aqui me visitar. Eu sei que ela faz um bolinho que é especial, receita de casa, receita da família. Se ela fizer esse bolo, da mão dela eu vou comer. E Davi, embora um homem tão esperto, um homem tão atinado com as grandes questões do império, do reino dele, não atinou para o fato de que ele estava sendo colocado numa armadilha para empurrar sua filha para o abuso sexual. E diz a Bíblia que Tamar vai, e aquilo tudo era uma cena. Quando ela entra no quarto para levar a refeição para o seu irmão, longe dos holofotes, ele agarra a sua irmã, ele estupra a sua irmã, para sentir nojo por ela depois. O resultado você conhece. Tamar era irmã de Absalão. Absalão espera mais 2 anos e mata seu irmão Aminon. Absalão foge, Davi o persegue, Davi não consegue perdoá-lo. Depois de 11 anos dessa tragédia, Absalão se revolta contra o pai e é morto nessa guerra. Tem na casa do rei Davi violência, estupro, incesto, assassinato, conspiração. Por quê? Porque esse pai não colocou o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores. Eu tenho plena certeza, irmãos, que nenhum pai, nenhum avô, nenhuma avó, nenhuma mãe que está aqui hoje consegue, por mais que ame seus filhos e seus netos, blindá-los neste mundo tão perigoso. Dependemos da graça, dependemos do favor de Deus, mas aquilo que nós pudermos fazer, nós precisamos fazer. Mas olhe comigo outra coisa, abra sua Bíblia agora, por favor, em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Versículo 11. Você pode ler comigo, toda a igreja? Vamos juntos? Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Agora vamos entender uma coisa aqui. Além de colocar o ninho dos filhos no alto do penhasco, a águia faz outra coisa. Quando os filhos estão já na hora de sair do ninho, ela toma uma atitude, à luz desse texto. Ela vai lá em cima do ninho e começa a voar, em cima do ninho. Dizendo o quê? Dizendo o seguinte: filhos, olhem para mim, vejam como eu faço, sigam o meu exemplo. Eu estou dando para vocês uma lição, é assim que faz.
Está na hora de bater asas do ninho. Que coisa interessante. Os nossos filhos veem mais o nosso exemplo do que escutam as nossas palavras. O que somos fala mais alto do que o que falamos. Albert Schweitzer já dizia que o exemplo não é uma forma de ensinar, o exemplo é a única maneira eficaz de ensinar. Exemplo. Agora, preste atenção, você e eu conhecemos filhos. Que, embora tendo exemplo em casa, não querem seguir o exemplo dos pais. O que a águia faz? Sabe o que ela faz? Quando ela está voando, o filho não quer sair do ninho, ela vai lá no ninho, tira o capim macio, tira a penugem e deixa os espinhos, as ferpas, para acicatar os filhos. Tem hora que a única linguagem que os filhos conhecem é a linguagem da disciplina. Pais que super protegem os filhos, estragam os filhos. Há dois extremos. Mimar demais é um extremo perigoso. Ou ser rigoroso demais é outro extremo perigoso. Mas preste bem atenção. Você precisa ter coragem de disciplinar seus filhos. De dizer não para os seus filhos, de estabelecer limites para os seus filhos. Você precisa ser como a águia. Mas bom, pense agora numa outra alternativa. Imagine que mesmo com os espinhos acicatando, o filhote da águia não queira sair do ninho. Porque tem filho que mesmo com exemplo, ele não quer seguir também. Tem exemplo, tem disciplina, e mesmo assim não quer obedecer. Sabe o que a águia faz? Ela toma uma atitude radical. Ela vai lá no ninho, arranca o filho do ninho com as suas possantes garras, lá das alturas excessas, ela joga o filho ao chão. E o filho que nunca voou, não sabe voar, sai dando cambalhotas. E ela deixa. Quando o filhote está para esborrachar no chão, ela pega de novo com as suas possantes asas, leva lá para cima e joga outra vez. Faz isso 1, 2, 5, 10 vezes, até que o filhote aprende a voar sozinho. Sabe qual é o princípio da águia? Meu filho precisa ser meu discípulo. Eu não desisto dele. Eu não abro mão dele. Eu não abro mão dele. Nós somos como a águia. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Nós não podemos abrir mão dos nossos filhos. Nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro, nós não geramos filhos para povoar o inferno. Os nossos filhos são herança de Deus, os nossos filhos são bênção de Deus, e nós precisamos continuar investindo neles até vê-los sendo restaurados e usados nas mãos de Deus. Eu quero concluir contando para vocês um fato que marcou minha vida, e eu acho que marcou muita gente na época que esse fato veio à tona. E eu sei que eu já contei isso aqui naquela mensagem, mas tem gente nova aqui, talvez nunca escutou essa história, que vai encorajar o seu coração. Aconteceu no Rio de Janeiro, numa escola de orientação militar, e lá estava um menino chamado Netinho, era um adolescente, 14 anos, e seu pai era militar, muito rigoroso,
E o netinho, então, num dia, foi flagrado pelo seu professor, na interpretação do seu professor, numa tentativa de cola, numa prova de geografia. E o professor tomou-lhe a prova, lhe deu 0, chamou o pai e a mãe e expôs a situação diante do pai e da mãe. E o netinho ficou, de certa forma, muito constrangido e até envergonhado com essa cena. E na volta para casa, o netinho tentou entabular uma conversa com o pai e com a mãe, para explicar a situação. E o pai disse: você não tem o direito de olhar nos nossos olhos. Você não tem o direito de falar conosco. Você nos envergonhou diante do professor, diante dessa escola. Você não tem o direito de falar conosco. E o menino, calado, foi embora para casa. Passou uma semana inteira o filho tentando conversar com os pais com o canal de comunicação fechado com o menino. E o menino foi murchando por dentro. Foi morrendo por dentro. Os pais não perceberam. Passados uns 10 dias, o pai e a mãe saíram para ir ao supermercado, deixaram um revólver em cima da mesa. E o netinho pegou uma carta, um papel, começou a escrever uma carta. E disse: papai, mamãe, me perdoem, mas eu não suportei a angústia de não poder falar com vocês, de olhar nos olhos de vocês e dizer que eu sou inocente. Meu professor se equivocou, eu não estava colando. Mas vocês não me deram o direito de me defender, nem de abrir meu coração com vocês. Eu não superei isso, me perdoem. Pegou o revólver do pai, deu um tiro na cabeça. Quando os pais chegaram, o netinho estava numa poça de sangue, uma carta numa mão e o revólver na outra mão. Esse fato, na época, mexeu com o Brasil. E é um alerta para você e para mim ainda hoje. Os nossos filhos vão errar conosco. Nós vamos errar com os nossos filhos. Família é lugar de perdão. Família é lugar de cura. Família é lugar de recomeço. Família é lugar de compaixão. Família é lugar de segunda oportunidade. Nós somos como a águia. Que Deus nos abençoe. Amém.